Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje é como ser cristão na política. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o vereador Jorge Schneider, que foi eleito pela 5ª vez consecutiva em Campinas, São Paulo. Vereador Jorge, muito prazer, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui em casa com essa entrevista aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, e para mim é muito importante poder conversar com a população, porque existe ainda um certo ranço, um certo obstáculo entre a população e o político e o cristão. Então nós precisamos realmente conversar sobre isso. É um tema espinhoso, mas ao mesmo tempo necessário, né? Necessário. E como foi que o senhor entrou para a política, assim? Conta pra gente um pouquinho a história da sua carreira. Eu nem gostava de política, na verdade. Né? Mas eu trabalhava na TV Século XXI junto com o padre Eduardo. E em 94, o Salvador Zimbaldi, que era vereador em Campinas da Igreja Católica, da Renovação Carismática, ele foi eleito deputado federal. E Campinas ficou sem vereador. Aí em 96, o padre Eduardo me disse, acabou a missa que nós tínhamos lá na Associação do Senhor Jesus, e ele me disse, você se prepare porque Deus tem alguma coisa para você no campo da política. Olha só. Se candidate a vereador. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela disse, vamos rezar, vamos ver aquilo que Deus quer mesmo, né? E eu me entusiasmei e em 96 fui candidato, falei, vou ganhar, porque Deus mostrou, né? Fiquei primeiro suplente. Olha só. Nunca tinha sido candidato a nada e tive quase 2.000 votos já na primeira eleição. Mas aí pensei, aí quando terminou a eleição, o prefeito que foi eleito, o Chico Amaral, me chamou e disse, eu quero que você trabalhe na Secretaria da Assistência Social em Campinas comigo. E eu fui trabalhar com o prefeito Chico Amaral. Eu fui ser diretor de Planejamento e Gestão. E lá fiquei até 2000, quando fui novamente candidato, falei, agora eu entro, né? Porque Deus falou, né? Primeiro suplente. Dobrei a votação. Tive mais de 3.000 votos, 3.295 e primeiro suplente. Falei, meu Deus, mas o que é que o senhor quer de mim, né? O senhor falou, padre? O padre não ia mentir para mim. Aí eu continuei naquela luta e quem ganhou em 2000 foi o PT e eu não quis. Fui chamado pelo prefeito Toninho, que inclusive foi assassinado, para que trabalhasse com ele. Eu falei, não, eu não quero trabalhar junto com o PT, porque eu acho que eu ia enganá-los e eles iam me enganar. E eu não quero isso. Não é isso que eu quero. E aí eu peguei e fui trabalhar, montei uma mercearia pequena para cuidar da minha família, fui tomar conta. Uhum. Mas com aquilo no coração, Deus falou, vai acontecer, né? Aí chegou em 2004, com a graça de Deus, eu fui eleito. Numa chapa difícil, inclusive o deputado Rafa Zimbaldi, também naquela época foi candidato a vereador. Sim. Nós somos eleitos juntos. Olha só. Nós fomos eleitos em 3 candidatos, 3 vereadores fomos eleitos, e ali começou. Em 2004, depois começamos o nosso trabalho, a minha base é a base social. Sim. Eu não abro mão daquilo que eu creio, e é a base social. E estamos até hoje, pela graça de Deus e pela vontade de Deus também, né? A nossa vontade é servir, e Ele quer que eu sirva a política através do cristianismo. Que legal. Eu estava até comentando com o senhor antes, né? Eu morei 10 anos em Campinas e nessa época que o senhor foi eleito aí, eu ainda morava lá. Fiquei morando em Campinas até 2009, né? E tenho ótimas recordações lá da cidade. Temos até vários conhecidos aí em comum que a gente não sabia, né? Tá vendo? Bem legal mesmo. Mas essa relação com a Igreja Católica, que o senhor estava se referindo antes, né? Já vem de bastante tempo. Então, o senhor
O senhor frequenta a diocese lá ou o senhor faz parte de algum movimento dentro da igreja? Não, eu faço parte da Renovação Carismática, mas eu sou paroquiano do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. E nós temos um trabalho social. A minha esposa também, ela é ministra da Eucaristia, ela faz parte do preparo de batismo. Então nós temos um trabalho social grande na nossa região. Mas sabe uma coisa que me despertou? Porque desde o começo me veio no coração que o verbo to be em inglês é ser ou estar, né? Uhum. Pode ser uma das duas coisas. E eu senti que eu não sou vereador, eu estou. Porque eu não nasci vereador. E não vou morrer vereador. Eu estou vereador. Então, eu tenho que estar naquele lugar que Deus quer que eu trabalhe, mas eu tenho que ser um cristão onde quer que eu esteja. E esse é o segredo do nosso 5º mandato. Viu? Nós sempre agirmos como cristão, não querer ser santo, porque santo só Jesus foi o santo dos santos. E então nós não queremos, mas nós precisamos saber aquilo que nós fazemos, porque alguém nos colocou nesse lugar e nós temos que lapidar cada vez mais os nossos talentos para nós podermos ser úteis à população e servindo a Deus. Perfeito. Antes do podcast, nós abrimos o Instagram para que as pessoas façam algumas perguntas, né? Então sempre deixo ali uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Para o pessoal ir falando o que quer que seja perguntado durante a entrevista. E aí perguntaram lá se o senhor acha correto que as igrejas apoiem determinados políticos para que eles sejam eleitos. Eu acho que a pessoa quis dizer de forma geral, não só em relação à Igreja Católica, né? Mas qual seria a opinião do senhor a respeito desse assunto? Eu acredito que o apoio tem que ser mais pessoal. Sim. Se eu acredito na pessoa, então eu vou apoiar aquela pessoa. Se eu não acredito, jamais apoiarei. Eu, inclusive, durante toda essa eleição presidencial, eu sempre dizia, eu jamais apoiarei quem faz apologia ao aborto. Perfeito. Então, eu não posso, de maneira alguma, apoiar alguém que vai contra aquilo que eu prego, contra aquilo que eu ouço na missa todo dia. Todo dia que eu vou à missa, eu ouço o amor à vida. Então eu não posso apoiar uma pessoa que não apoia a vida. E eu também assim eu acho a igreja. A igreja ela tem sim, os irmãos, os membros, têm que enxergar que eles vão ter que votar em alguém. Que seja então alguém que realmente pratique aquilo que eles praticam. Então não é a igreja jamais vai dizer, a igreja católica, apostólica, romana vai apoiar tal pessoa. Não. Os membros da Igreja Católica Apostólica Romana que conhecem aquele candidato votarão ou não votarão nele, porque conhecem as suas atitudes. Agora, eu não posso aceitar que um católico apoie em alguém que apoia o aborto. Perfeito. Eu não aceito isso. Me desculpem aqueles que pensam ao contrário, mas são dogmas principais da Igreja, que é a caridade e a vida. Nós temos que ter vida, mas temos que ser caridosos. Então não adianta nós andarmos de mãos separadas. A caridade da vida. Tem muita gente que é caridoso, mas apoia o aborto. Então não adianta isso. Não adianta. Nós temos que ter vida, porque quem tem vida recebe a caridade ou pratica a caridade. Quem não tem vida já morreu. E como é que nós podemos simplesmente desprezar um ser que Deus já está colocando no mundo? Perfeito. Acho que as pessoas hoje em dia elas têm uma certa complicação em relação a esse assunto, né? Porque, primeiro, elas não estudam exatamente qual que é a proposta dos partidos, né? Dos políticos que elas estão votando. Elas não têm essa preocupação. Então, segundo, às vezes elas não acreditam no que é dito, né? Então, quando se diz assim que o comunismo, o socialismo, eles são contra a vida. Né? Então, se você você não pode, você como católico, se você é católico, se você tem essa crença, é uma contradição você votar num partido que tenha essas ideologias. A pessoa não acredita, ela acha que não tem nada a ver, né? Não,
No Brasil não é bem assim, né? Ninguém é assim mesmo. E, em terceiro lugar, os próprios políticos desses partidos muitas vezes levam as pessoas a erro, né? Porque eles muitas vezes não acreditam de fato, não têm uma religião de fato, mas no momento da campanha eleitoral vão à missa, né? É isso. Agora a gente não é mais contra o aborto. Daqui a pouco tira o Brasil lá da Comissão Internacional contra o aborto, não é isso? É isso aí. Acontece? Aconteceu porque nós vimos aí o presidente que foi eleito dizer que eu não sou a favor do aborto. Postou várias vezes, por quê? Porque todo mundo sabia que ele é a favor do aborto. E quando o primeiro ato que ele fez em 15 dias de governo foi tirar o Brasil daquele acordo de Genebra. Então. Quer dizer, um acordo internacional onde tem 46 países que defendem a vida. E ele simplesmente tirou o Brasil, quer dizer, desqualificou o Brasil, e o Brasil não está mais naquele grupo seleto de pessoas que defendem a vida. E outra coisa também, eles dizem que nós temos que ir contra o estupro. Quem não é contra o estupro? Todos nós somos. Mas eles são a favor. Porque ele simplesmente retirou a obrigatoriedade de se fazer o boletim de ocorrência quando acontecer um estupro para que aconteça o aborto. Ou seja, a pessoa vai chegar na delegacia, vai chegar no médico, numa clínica e dizer assim, eu quero fazer o aborto porque eu fui estuprada. Cadê o boletim de ocorrência? Agora não precisa mais. Ou seja, se não tem boletim de ocorrência, não tem crime. Se não tem crime, não tem apuração. Quer dizer, pode-se, então, eles querem então que o estupro seja uma coisa normal então, no nosso país. Então nós vemos que é um contrassenso muito grande e nós não podemos aceitar, porque isso que foi feito, inclusive, Bruno, para mim foi aquela história de soltar o bode na sala. Eles soltaram o bode na sala. Se a população não gritar, eles vão querer facilitar o aborto no nosso país cada vez mais, até legalizar, como fizeram no Uruguai. Aliás, a pessoa que fez em 2008 no Uruguai foi o mesmo médico que tentou fazer no Brasil através de Campinas, em 2006. E eu consegui, através do Ministério Público, fazer com que essa pessoa fechasse o seu consultório em Campinas e mudasse de país, que fosse para o Uruguai. Nossa, conta melhor essa história. Como é que Dr. Aníbal Faúndes era um médico. Sim. É um médico. Ele é chileno, tem nacionalidade brasileira. Ele veio para Campinas e montou a Benfam, Bem-Estar Familiar. Veja bem, Bem-Estar Familiar. Aí eu desconfio demais quando falo bem-estar familiar, alguma coisa assim. Eu quero saber o que é isso. E eu fui atrás, era uma clínica que dava aconselhamento para a pessoa abortar. Ou seja, eu vou facilitar para você o seu aborto. E nós somos no Ministério Público e a promotoria, os promotores me ajudaram e nós tiramos ele. Ele pegou a mala dele, foi para o Uruguai em 2006. Em 2008 estava liberado o aborto no Uruguai através de Aníbal Faúndes, que é esse cidadão. Eu acho muito interessante assim, né? O povo elege o legislativo para que os deputados, senadores, né, enfim, vereadores façam as leis, elaborem as leis, votem, né, representem a população, né, nas regras que vão reger a sociedade. O que eu acho engraçado é o seguinte, essas decisões contra a vida, elas não partem do Congresso, né? A grande parte delas, a maioria delas, parte do Poder Judiciário, né? Mas que não foi eleito para fazer lei nenhuma, né? Então eles vão lá, eles vão reinterpretando o significado da lei que foi posta de uma forma, muitas vezes, questionável, né? Não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de que, olha, vocês estão exercendo um papel que não é o papel principal, o papel princípio do Poder Judiciário, que é julgar, né, o caso concreto. Vocês estão exercendo um papel anômalo, né? Não é isso, né? Então, as leis elas vão sendo refeitas, né? O nosso Poder Judiciário, ultimamente, ele está fazendo lei, está julgando, está prendendo, ele está fazendo tudo. Exato. Não precisa de poder nenhum, mas eles estão fazendo tudo e ao modo deles. Agora, uma coisa que é interessante, nós tivemos agora,
e eu propus uma frente parlamentar para o estudo contra o aborto. Né? Eu ia até perguntar para o senhor como é que funciona isso. A frente parlamentar é um instrumento que nós temos dentro da Câmara de Campinas, onde nós podemos trazer vereadores de Campinas, vereadores de fora, nós podemos trazer um advogado, nós podemos trazer um juiz, nós podemos trazer uma dona de casa, nós podemos trazer um médico para falar sobre o tema, ou de um lado ou do outro. Não há problema nenhum, vamos discutir o assunto. Uhum. E quando nós fizemos a proposta, nós somos bombardeados pela esquerda. Eu imagino. É PT, PSOL e PCdoB. E nós vimos então que eles não querem de maneira alguma que se toque nesse assunto. Eles querem fazer do jeito deles, eles acham que eles compraram o Brasil agora na eleição. Eles não foram eleitos, eles compraram o Brasil. E eles bombardearam. Mas acontece que chega na eleição o ano que vem, esses mesmos que nos bombardearam vão na missa, sentar lá, pegar a comunhão e vão fazer cara de santinho e vão pedir voto pro católico. É isso que eu tô falando. Aí que está o grande problema. Exatamente. É aí que está o grande problema. O católico, o evangélico, ele tem que enxergar aquele que defende a vida, aquele que defende a família, porque podem dizer que eu sou ultrapassado. Eu sou. Tá bom, eu sou ultrapassado. Mas para mim o homem é homem, a mulher é mulher, a criança tem que ser respeitada, a mulher tem que ser respeitada, a família tem que ser respeitada, porque nós estamos vendo aí, pelo fruto conhecereis a árvore. E o fruto ultimamente no nosso Brasil é falta de amor, feminicídio, tudo isso aí é falta de estrutura familiar. E como é que nós vamos estruturar o nosso país se as famílias estão ficando podres? Exato. Então nós temos que tratar assim. Eu tenho inclusive aqui, olha, tá aqui, os carros em Campinas estão andando com a mensagem: para a vida digo sim, não ao aborto. Muito legal. Então é o momento de nós baixarmos a cabeça e aceitarmos tudo e acabar com a família, ou reagirmos. Mas reação não é com briga, reação com atitudes. Eu costumo dizer que nós teremos ainda, se Deus quiser, um prefeito cristão, verdadeiramente cristão em Campinas. Aquele que vai chamar para si o problema, que vai chamar para si a solução sobre os olhos do cristianismo, onde haja direitos e obrigações, porque hoje nós vemos muita gente querendo direito, mas obrigações nenhuma. Nós vemos no carnaval aí eles utilizando de ferramentas baixas contra o cristianismo, fazendo verdadeira usurpação dos símbolos do cristianismo. Para que fazer isso? Onde nós vamos chegar? Então nós temos que ter a ordem, e aquilo que está escrito na bandeira brasileira, eu acredito, ordem e progresso. Se não houver ordem, não haverá progresso. É um absurdo, né? Porque a mesma... essas pessoas que exigem assim um tato, né, assim, exigem uma sensibilidade por parte da população em geral em relação a determinados temas raciais, de gênero, etc., não tem o mesmo cuidado quando se trata da religião cristã. É interessante isso, né? Isso aí. Quer dizer, hoje se você for falar de uma religião africana no Brasil, você tem que pensar 500 mil vezes para não incorrer em nenhum crime, né? Para não falar nada que eventualmente vá ferir a sensibilidade de alguém. Mas parece que isso em relação aos cristãos não. Qualquer um faz o que quiser, pega o crucifixo, faz do crucifixo uma blasfêmia, né? Se utiliza ali de expressões absurdas, fazem um carnaval colocando Cristo com o coisa ruim lá do lado, e tá tudo bem pra eles, e a gente tem que ficar quieto. Eles falam que é arte. Arte, daí é arte. Aí tá tudo bem porque é arte, é expressão, né? É direito de livre expressão. Mas, poxa, e a sensibilidade da maior parte da população? Porque nós somos a maior parte. Nós somos a maioria. O Brasil ainda é um país cristão. A minoria quer mandar na maioria, a verdade é essa. Entende? Nós tivemos um problema sério, porque eles tentaram colocar ideologia de gênero a nível nacional. Os deputados disseram não. Qual foi a tática deles há alguns anos atrás, acho que 8, 10 anos atrás? Foi colocar nos municípios.
Quando eu percebi isso aí, eu fiz no estado de São Paulo uma cartilha, mandei para todos os vereadores. Todos os vereadores do estado de São Paulo receberam a cartilha. E foi um fracasso para eles. E uma vitória das famílias. Não passou, só um município passou, que foi Nova Odessa, Sim. que o prefeito era do PT e tinha 8 vereadores do PT. Entendi. E 11. Então não teve jeito, passou. Mas o restante não passou. E quando eles iam lá nas manifestações na Câmara Municipal, eu dizia, eu não sou contra você querer ser o que você quer ser. Não há problema nenhum. Mas não queira que as crianças nossas recebam isso na sala de aula. Eu não vou aceitar isso aí. Ideologia de gênero é isso. É você dar aula de sexo para uma criança de 5 anos. Que é isso? Dizer que você é homem ou mulher a partir dos 12 anos, quando você decidir. Que é isso? Sabe o que eles diziam? Que eu era homofóbico. Porque eu não aceito aquilo que eles querem pregar, é homofobia. Exato. Então, a gente vê, e são esses aí que vão nas missas, depois vão nos cultos evangélicos, pedir voto na época da eleição. E, infelizmente, tem alguns cristãos que acreditam neles e votam nesse pessoal para que eles voltem a atrapalhar cada vez mais as famílias. Exato. Muito importante ter atenção aos partidos também, né? Porque as pessoas votam muitas vezes na pessoa do candidato e ignoram que existe um coeficiente eleitoral. Sim. Então você vota muitas vezes falando assim, não, eu não gosto do PT. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy é uma pessoa, foi professor dos meus pais em São Paulo, na Getúlio Vargas. Meus pais conheceram ele e falaram assim, olha, Bruno, uma pessoa, ele é uma pessoa, continua sendo, né, sensacional, humilde, distribuía santinho no metrô para pedir voto e tal. Legal, só que quando você vota nele, né, e quando as pessoas votam, então elas acabam puxando outros atrás dele que vão junto ali com o partido por conta do coeficiente. O voto dele vai somar com todos no partido, vai fazer que quanto mais voto tiver naquele partido, mais vereadores ou deputados farão naquela eleição. Naquela eleição, exatamente. E aí a pessoa que é um pouco leiga no assunto e inocente, né, fala, não, vou votar nele porque eu voto no político, mas você não está prestando atenção no partido, quais são as propostas, qual é a ideologia que aquele partido prega e o que ele faz na prática, que é o que o senhor estava dizendo aqui em relação ao PT, né? Nós temos, se você é cristão e você pegar a história da igreja, nós tivemos o Papa Pio X, que ele disse que todo comunista já está destinado ao inferno. Forte isso, né? Já está destinado ao inferno. Um Papa disse isso. E tem gente hoje que vota em comunista. Ah, não, mas ele é meu amigo. Nossa, ele é boa pessoa. Mas acontece aquilo que você disse. Você está ajudando a eleger mais comunistas dentro do Brasil. O que é o comunismo? É aquele exatamente que prega aquilo que... O contrário. A moeda tem cara e coroa, né? Se o cristianismo é a cara, esse é a coroa. É o outro lado. É o lado obscuro da vida. Esse é o grande problema que nós temos que enxergar, passar a enxergar. Mas... Não, as pessoas... Eu estava tendo essa discussão, exatamente essa discussão, há algumas semanas atrás com um amigo meu. E ele me dizia assim, não, Bruno, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Todos querem o bem. Todos... né, tanto os comunistas como os liberais, como isso, né, todos querem, no fundo todo mundo quer a mesma coisa e fica brigando ali por poder. E não é isso. Não é. Não é isso, né? O socialismo, ele tem um determinado objetivo, que é chegar, né, à socialização dos meios de produção, depois disso ao estado de comunismo efetivo, em que todo mundo ganha igual, todo mundo, né, tem ali a mesma importância social, ninguém tem nenhuma diferença. Coisa que até hoje nunca existiu, né? Nenhum país socialista se tornou comunista, né? Não. Mas, assim, são projetos totalmente distintos, que partem de premissas totalmente diferentes, né? E as pessoas ignoram. Então, elas vão indo, né? Vão, como o senhor falou ali, porque eu gosto dele, uma pessoa tão legal, tão bacana, vai lá, vota nele. Mas e aí? E o que vai acontecer depois, né? Quando nós tivemos a separação das duas Coreias, ficou a Coreia do Norte, a comunista, e a do Sul, a liberal. Vai hoje
na Coreia do Norte, pergunta se o povo quer descer para a Coreia do Sul e faz ao contrário. Vê se todo mundo que está no Norte não quer descer para o Sul e se alguém quer subir para o Norte. Por que isso? Porque lá no Norte, o comunismo é uma coisa fantástica, né? O dirigente é bilionário e o povo é mendigo. É só isso. O abismo que existe é muito grande. Esse negócio de falar, não, porque todo mundo vai ter o mesmo ganho. Não, lê do engano. Lê do engano. Para os queridos do rei, tudo. Para o povo, nada. Exato. Então nós temos que lutar sim para um país, nós queremos um Brasil livre, um Brasil onde possa haver investimentos, onde possa haver justiça, onde possa haver a verdade, a família, onde possa ter um aspecto assim mais familiar do que nós temos hoje até. Uhum. Mas o Brasil ainda é um dos melhores países do mundo em termos de família. Porque nós vemos a Alemanha hoje fria, uma Alemanha fria. Nós vemos uma Itália que também é família. A Itália também é família. Portugal também é família. Mas nós vemos uma Argentina passar o que está passando. Uhum. O povo argentino não merece aquilo, mas está passando. Por quê? Porque não soube escolher o seu dirigente. A cada vez que acontece uma eleição, que aquela tendência ganha, acontecem essas crises que nós estamos vendo aí. Uma inflação maluca, o desemprego, gente passando fome. Onde se tem a melhor carne do mundo, o povo não consegue comer aquela carne, porque não tem o dinheiro para comprar. Exatamente. Agora, uma outra questão que fizeram aqui em relação ao seguinte, né? Como que um cristão deve se colocar diante da política, de modo a preservar os valores cristãos e sem entrar nessa cultura política errada? Aí a pessoa perguntou até em relação às rachadinhas e tal, que são comuns no Brasil, né? Como se blindar dessa estrutura que é um pouco até que meio que cultural no Brasil? Nós temos que ter aquilo que eu disse para você do ser e estar. Nós temos que realmente, quando você tiver uma dúvida, faço ou não faço, haja como cristão, não haja como político. Se você tiver dúvida, pense como um cristão agirá nesse momento. Perfeito. Porque esse problema que você disse de rachadinha, inclusive, sim, é um problema seríssimo. Porque até aquele que não faz, eles acusam de fazer. Sim. Até aquele que não faz, acusa de fazer por quê? Porque eles acham que é uma coisa normal na política, mas não é normal. Normal, para mim, é ser honesto. Normal, para mim, é trabalhar. Eu saí da minha casa hoje pela manhã, trabalhei o dia todo, estou trabalhando, estou aqui a trabalho. Sim. E tenho certeza que a população enxerga isso aí. Porque aquela população que acredita em mim, ela está vendo o fruto. Ela está vendo aquilo que está acontecendo quando ela pede alguma coisa, Nós estamos passando uma dificuldade muito grande no Brasil hoje, que são as chuvas. Uhum. Nós vemos aí o litoral norte do nosso país. A primeira coisa que eu fiz foi dizer para o nosso prefeito, graças a Deus no nosso município não tem isso. Pede para a Sanasa mandar água para aquele povo de lá. E nessa data hoje foi um caminhão lotado de copos de água lá. Por quê? Porque aqueles que lá moram, que estão com problema, precisam de água. Aqueles que lá foram trabalhar para salvar aqueles que estão, até para pegar os mortos inclusive, também precisam de água. Então, Campinas tem água? Tem, manda para eles. E foi lá o caminhão. Quer dizer, nós temos que ter ação. Então, é isso que nós precisamos. Para que o povo passe a enxergar que as ações de um político não ficam na coisa errada. Não fica na coisa errada. Erra quem quer. Erra quem quer. É o livre-arbítrio. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Quer fazer errado? Faça. Mas você vai pagar. Exato. E acho que isso em relação também às votações, né? Assim, eu não sei como que funciona na prática, né? Se quando os vereadores vão votar, quando a bancada vai votar, o vereador, ele está obrigado sempre a votar com o partido. Mas eu acredito que exista, assim, alguma coisa nesse sentido, né?
Agora, minha pergunta fica em relação ao seguinte: e quando essa determinação do partido contrariar os princípios cristãos e católicos, como que fica isso? Né? Como que se coloca isso? O senhor fica exposto a ser expulso do partido, esse tipo de situação? Não, o partido ele respeita. O partido respeita. Hoje o senhor está pelo PL, né? Pelo PL. Sim. E o partido respeita. As posições que são cristãs, eu sempre digo, nós temos reuniões da bancada, das bancadas junto com o prefeito, e tem muita gente que pensa que a nossa votação é simplesmente ali naquele momento, né, no plenário. Não. Elas começaram as reuniões lá atrás. Sim. Esse projeto aqui eu não voto. Por quê? Por isso. Eu não voto. Pronto. Aí outros vereadores vêm comigo e dizem, eu também não voto. O prefeito retira. Interessante. Eu acho que é isso aí. Aquilo que eu disse, ser ou estar, é isso. Você tem que preservar aquilo que você é. Eu sou pai, sou avô, sou esposo estou 44 anos casado com a mesma mulher, na mesma casa. Eu acho uma coisa que eu sempre digo isso, por quê? Porque tem muita gente que hoje não está com a mesma mulher. O senhor é um vencedor nessa vida. Isso. Então nós precisamos disso, nós precisamos respeitar aquilo que nós somos. Nós estamos em algum lugar momentaneamente e vamos respeitar aquilo que nós somos. Sim. Interessante. Agora, essa questão da ideologia de gênero que o senhor estava dizendo, né? Veio através de uma tentativa de passar pelo legislativo, mas na prática, hoje, as escolas elas estão se adaptando a essa ideologia, né? Na prática, eu digo até as escolas particulares mesmo. Né? Mas é uma luta constante. É a luta do rochedo com o mar, né? Aquela música, não tem uma música que diz? A luta do rochedo com o mar, né? Sim. O mar vai batendo no rochedo. E é a mesma maneira. As escolas, ela é formada por gente que foi formada nas faculdades aí dos socialistas, que pensam como eles e acham que todo mundo vai pensar como eles. Então nós precisamos estar atentos. Em Campinas nós temos um grupo de vereadores atentos a isso. Se nós sabemos de algum indício, nós vamos em cima e da polícia, dá um monte de coisa, porque nós não queremos e não aceitamos isso. Nós dissemos não é não, porque não dizem, no carnaval agora não diz que a mulher não é não. Então também para nós na política não é não. Se nós dissemos não tem ideologia de gênero em Campinas, não vai acontecer e pronto. Eu acho que todo vereador do Brasil todo, tem que estar atento e não permitir que isso aconteça, porque a criança tem que ser respeitada, a família tem que ser respeitada. Perfeito. Dr. Schneider, a Papa Pio XI falava que a política é a mais alta expressão da caridade, né? Agora, voltando nessa questão prática, como que se dá o cotidiano do político, cristão, de modo a preservar esse preceito, vamos dizer assim, sem incorrer naquela troca de favores que muitas vezes acontece, de olha, vota nisso, que depois eu voto naquilo. Como que fica isso na prática, de modo que o cristão não tenha que se isolar dos demais, né, e ser um pária? Como que fica isso? Sabe que com a chegada da evolução da internet, hoje tudo que você faz é transparente. Sim. Tudo que você faz é transparente. E isso aí dá muito medo às pessoas que não têm o conceito cristão. Então, quando há alguma discussão nesse momento, eu digo para aquelas pessoas que pensam diferente daquilo que nós pensamos, como a população vai enxergar se você votar esse projeto? Como você vai não ajudar a população para você poder ajudar só na época da eleição? Porque antigamente tinha muito vereador, muito deputado, muito prefeito que fazia o bem só na época da eleição. Uhum. Hoje não, hoje com a internet, se você não trabalhar os 4 anos, 365 dias por ano, 24 horas por dia, você não é reeleito. Não é reeleito. Primeiro porque Deus coloca no coração, eu sou muito católico mesmo, e Deus coloca no coração do povo, não vote nesse aí. E não deve de votar mesmo, porque enganar a população é um crime muito grande. É um crime muito grande. Eu vi aí no Litoral Norte,
vendendo lá a água, R$ 93 o litro da água. É cadeia para todo mundo. Isso aí é lesa pátria. Isso aí é cadeia para eles. Acho que o Nicolas Ferreira fez uma proposta de projeto de lei aí para criminalizar essa situação. Tem todo o apoio do Brasil. Sim, exatamente. Agora, o senhor está pelo PL, né, como o senhor havia dito. Isso. Que é o Partido Liberal. Porém, assim, o liberalismo puro, ele também é uma situação complicada, assim, do ponto de vista moral perante a igreja, digo, né? Não, sim. Não, né? Então, assim, como que se coloca esse liberalismo em face da doutrina social da igreja? Como que isso funciona, assim, na prática, né? O senhor poderia explicar um pouquinho para as pessoas? Nós não podemos fugir daquilo que nós somos. Nós não podemos fazer isso. Para citar um exemplo a você, a minha esposa, ela tem um projeto que chama Coração Permanente. Uhum. Ela faz 2 anos que ela todos os dias ela vai como voluntária no escritório que eu tenho para fazer a triagem das roupas que nós recolhemos para chegar aos pobres. O projeto dela, junto com as pessoas que são voluntárias, já distribuíram mais de 100 mil peças de roupas para chegar aos pobres. Que legal. Existe uma coisa que me dá muita satisfação, que é ouvir a palavra de Deus. Porque Deus nos ouve também. Eu posso testemunhar isso a você. Tem gente que diz, olha, vai nascer Teve um caso até concreto. Dia 23 de janeiro vai nascer uma criança e a criança chegou para nós, para minha esposa. Ela falou assim, Jorge, chegou para mim hoje que dia 23 vai nascer uma menina, uma criança, e a mãe não tem nem as roupas, não tem nada. Ela falou assim, mas eu rezei bastante, tenho certeza que Deus vai mandar. No dia 12 de janeiro ela recebeu esse comunicado. No dia 23 nasceria a criança. No dia 18 ela foi entregar tudo que chegou lá. Chegou kit maternidade, chegou bolsa, chegou tudo. Até a cesta bebê conforto. Que legal. Isso não precisei comprar. Porque chegou, porque Deus mandou. Então nós temos que confiar, e ser liberal é isso, é liberar a vontade de Deus. Liberal não é aquele que faz aquilo que quer, é aquilo que Deus quer. Quando nós conseguimos interpretar isso aí, nós vamos ver que muita coisa vai mudar na nossa vida. Perfeito. E chegam muitas demandas pessoais dos cidadãos para o senhor? Porque eu imagino assim, né, o povo, em sua maioria, não sabe nem o que o vereador faz, né? E aí pensa que o vereador resolve tudo, né? Então, como eu vejo assim, né, muitas pessoas chegam lá, olha, tá precisando cortar grama na minha praça, tá precisando asfaltar aqui, tá precisando fazer aquilo ali, que demandas que seriam do executivo, né? Mas acabam indo cobrar ali do vereador, né? Acontece com o senhor também isso ou não? Eu sou 24 horas vereador. Eu tô no supermercado de bermuda com a minha esposa fazendo compra, eu ouço as demandas. Escuta, aquela árvore perto da minha casa, eu ando com caneta, o tempo todo ando, e com uma agendinha, e vou anotando. Quando chega no final de semana, chega na segunda-feira, chama os assessores, olha, tal lugar precisa disso, tal. Quer dizer, nós somos encarados como despachante de luxo até, mas é uma necessidade. A população não vai conseguir chegar no prefeito e falar isso. Não vai conseguir, mas no vereador consegue. Sim. Então eu tenho toda semana pelo menos 50, 60 pedidos que nós... precisa tirar uma árvore. Peraí, mas não é assim, vamos tirar a árvore. Eu vou ver se realmente está com problema, o técnico vai lá fazer a avaliação, tudo. Uhum. É necessário, então vai ser feita a extração. Então são situações que nós temos que enxergar que é a satisfação da população conversar com aquele que os representa. Tem muita gente que jamais votou em mim, eu sei que jamais votou em mim, mas eu tenho que atender também.
São contribuintes, são pessoas do bem, são pessoas que precisam naquele momento de uma mão amiga. Por que não darmos essa mão amiga? Então é uma coisa que eu faço com satisfação. Agora, uma coisa que para mim não pedem são coisas pessoais. Antigamente tinha aquela história, né? Minha conta de luz, minha conta de água, minha conta de telefone. Não, para mim não tem, porque eu jamais, nesse meu tempo de vereador, de vereança, 18 anos já de vereador, eu jamais dei essa brecha para as pessoas acharem que eu vou comprar o voto de alguém. Isso eu não faço. Sim. E isso aí tem um começo. Se você realmente fizer para alguém, vai ou aquele fala para o outro. Quando você percebe, se você não der dinheiro, você não é reeleito. E eu jamais fui reeleito comprando qualquer tipo de pessoa. Perfeito. Agora, lá em Campinas, a gente tem uma situação um pouco complicada em relação às favelas, né? Tem, pelo menos, ali uma boa parte ali de comunidades, né, mais carentes e que até foram se formando em governos anteriores que permitiram, com uma certa negligência, que essas favelas fossem sendo construídas, enfim. Né? Não é meu papel apontar o dedo para ninguém, mas é um fato isso. Existe algum projeto em Campinas hoje em andamento para que essa situação mude? Porque assim, eu fico imaginando, né? As pessoas falam muito de criminalidade, né? Falam assim da falta de moralidade, falta de saneamento básico. Tem uma série de situações que poderiam ser resolvidas se a gente resolvesse o problema da urbanização dessas comunidades, né? Eu sou o presidente da Comissão Permanente de Urbanismo de Campinas. E nós fizemos um plano diretor novo. Nós terminamos em 2018 e nós aprovamos uma lei o ano passado, sim, em 2022, que permite que a Coab faça convênios para a construção de moradias. Para isso, nós damos algumas isenções, algumas facilidades. Sim. A Coab, inclusive, ela pega terrenos como contrapartida na hora da construção para ajudar os mais necessitados. E vai sair, esse ano aqui, eu acredito que vai sair muita moradia. Que legal. De interesse social. É assim que nós conseguimos. E a minha preocupação nunca foi, tem favela, não tem favela. A minha preocupação sempre foi os locais de risco. Aí que me traz a preocupação. Porque ninguém mora na favela porque quer morar. É porque é o único lugar que ela tem para morar. Sim. E, infelizmente, só tem ali para morar. Então, nós temos que ter isso. Temos que ter os pés no chão e acharmos a saída para aquele povo. E a saída não é horizontalizar, é verticalizar. Então, é verticalizar. Existe uma espécie de projeto Singapura em Campinas, alguma coisa nesse sentido? Não, nós temos hoje, chama EIS, Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social. Perfeito. Esses aí vão acontecer, muitos vão acontecer na cidade de Campinas nos próximos 4 anos. Perfeito. E isso aí é que vai trazer um pouco mais de opções para esse pessoal, porque hoje nós temos 35 mil famílias inscritas na Coab. Entendi. Tem que desovar, tem que aparecer as moradias. Gente, nossa senhora. 35 mil. 35 mil. E, assim, qual que foi a maior dificuldade, o maior obstáculo que o senhor teve nesses 5 mandatos como vereador até hoje? Foi conviver com pessoas que se contradizem naquilo que pregam. A convivência é o maior obstáculo. A convivência, você conviver com pessoas que lá na sala do café falam uma coisa e praticam outra dentro do plenário. A gente tem que ser único. Eu não posso ser católico aqui e lá dentro ser um bandido. Não posso fazer isso. Eu tenho que ser aquilo que eu sou e praticar aquilo que eu sou. E conviver com esse tipo de gente é duro. E a gente tem que conviver. Tem que conviver com pessoas que se contradizem, com pessoas que não trazem aquilo que nós esperamos que trouxessem, até em termos de votação.
Vai votar assim? Vai, tá bom. Isso aqui é bom para Campinas. Depois faz diferente. É duro. Dói na gente. Mas... E como membro do PL, Dr. Schneider, como que o senhor vê toda essa situação do final do ano passado? Como ficou o PL depois disso? Que teve uma multa aplicada, teve que pagar a multa. Agora tem a maior bancada no Congresso, mas enfrenta os problemas ali até para... em questão ali de eleger os presidentes, né, do Senado e da Câmara. Como que o senhor vê toda essa situação aí dentro do Congresso? Está um pouco bagunçado, né? O PL, eu estou no PL antes de chegar esse pessoal. Então, a minha história, eu comecei 4 mandatos no PTB. Certo. E eu só saí do PTB porque puseram uma candidata que era a favor do aborto. A prefeita disse com ela, eu não apoio. Aquilo que eu disse, eu não apoio pessoas. E eu disse, vou sair do PTB, então fui pro PL. Perfeito. Então estive lá e chegou esse pessoal todo. E eu, inclusive, acredito que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Ele perdeu para as ações dele. Ele não perdeu para o PT. Ele perdeu para as ações dele, porque muitos eleitores dele não votaram nele pelas ações dele. Então, perdeu para ele mesmo. Infelizmente. E o partido é bem maior do que ele. É bem maior do que eles. O partido cresceu, o partido tomou musculatura. É um partido que, graças a Deus, vai dar assim, muitas alegrias para o nosso país, porque hoje nós não podemos... Eu acho que cada vez que você se diz radical de direita ou de esquerda, você perdeu a razão. Porque você perde a noção do raciocínio. Sim. Quando você se torna radical. Você não raciocina mais, você se julga o melhor, você se julga o direito, todo mundo está errado, você está certo, e assim acontece. E eu acredito que vai ter uma depuração no próprio PL. Muita gente que acha que o PL é deles vai ter que sair. E muita gente que enxerga, como eu enxergo hoje, com uma grande opção o PL, vai chegar muita gente boa para o nosso partido. Nós seremos, sim, um grande partido, um partido de pessoas... A estrutura é cristã. Sim. São evangélicos e católicos que tomam conta do PL. Sim. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixarmos que seja uma ferramenta de desunião, mas sim de união. Interessante. O senhor falava de esquerda e direita, né? Mas eu já falei aqui no podcast algumas vezes, é uma classificação que deveria ser superada, né? O que é a esquerda e o que é a direita, né? Antigamente se falava que a esquerda era a oposição, né? Bom, então hoje nós somos de esquerda, né? Porque se o PT tá no poder, né? Mas acabou que os partidos de esquerda foram classificados como sendo aqueles que têm um cunho um pouco mais social. E no fundo não é nada disso, né? No fundo o partido de esquerda é aquele que tem cunho socialista comunista, ponto, né? E o resto é direita. E agora nesse resto de direita é que mora o problema, porque você coloca na direita ali o Partido Liberal, mas você pode colocar também... Se eu perguntar aqui, uma vez eu perguntei numa sala, falei assim, o que é o fascismo, direita ou esquerda? Aí uma falou esquerda, direita, né? O nazismo, direita ou esquerda, mesma coisa, né? Então é uma classificação muito ruim, como o senhor falava, né? Pessoas que colocam, não, eu sou de direita, tá, não, peraí, você é o quê? Conservador, né? E na parte da economia, o que você é? Liberal? Né? Liberal, mas né? Matizado pela doutrina social da igreja, não sei, enfim. A gente precisava superar essa questão mesmo. Né? Existe uma vez, eu estava conversando com o padre Antônio Maria, e eu disse para ele, padre, o que é ser da renovação carismática na sua visão? Ele falou, filho, é andar em direção a Deus. Quando você está andando em direção a Deus, você é um carismático. Eu falei, como assim? Ele falou, como é que você anda? Eu falei, com os 2 pés. Ele falou, tá bom, mas os 2 pés no ar ou os 2 pés no chão? Eu falei, não, um de cada vez. Ele falou, exatamente. Quando você está com o pé no chão, você está com as obras. Quando você está no pé no ar, você está em consonância com Deus na oração e na ação espiritual. E você vai andando em direção a Deus. Se você ficar parado com os 2 pés, você não vai em direção a Deus. Se você ficar com os 2 pés no ar, você vai cair. E também não vai em direção a Deus.
Nós temos que entender, queiram, até os ateus, queiram ou não queiram, Deus é o ser supremo que nos criou para que nós possamos ser felizes. E ser feliz é respeitar. Eu todos os dias ponho uma frase no meu WhatsApp para meus amigos, alguma frase desse tipo, uma frase de efeito. E nós vemos a necessidade que nós temos de sermos felizes. E ser feliz é fazer a vontade de Deus, não tem jeito. E na política mesmo, a mesma coisa. E fazer a vontade de Deus é ser errado, é ser radical. Quando você é radical, você torna-se surdo e mudo. Você só acelera. Só acelera. Eu vejo na minha família, nós tivemos muitos problemas nessa campanha. Uhum. Irmão brigando com irmão, brigando com cunhado. Para que isso? E ficou, porque o erro, a briga, é como uma tábua de prego, Bruno. Cada vez que você briga com alguém, você prega um prego na madeira. Aí tem que chegar um dia que você pede perdão, você tira o prego, mas o furo ficou. Você tirou o prego, mas o furo ficou. Sim. A marca ficou. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Eu tenho, dentro da minha família mesmo, eu tenho um irmão que é radical de esquerda e tenho cunhados radicais de direita, que não se conversam mais. Então. E essa missão, absurdo, né? essa missão eu sei que é minha. Eu vou ter que reaproximá-los. Tá certo. Dr. Schneider, acho que a gente vai ficando por aqui, por conta do horário. O senhor gostaria de deixar algum recado aí pro pessoal? Sim, eu acredito que o nosso país é um país maravilhoso. O nosso povo é um povo maravilhoso. As famílias são maravilhosas. Só depende de nós. Só depende de você. Só depende não do político, mas do cidadão que está te representando. Cobre dele uma posição firme, mas uma posição cristã. Porque diga para ele, esteja lá, mas seja cristão. Esse é o recado que eu dou para você. A necessidade é isso. Amor acima de tudo. Deus acima de todos. Perfeito. Dr. Schneider, muitíssimo obrigado por o senhor ter vindo aqui no podcast. Agradeço demais que o senhor tenha vindo, a presença do senhor aqui, né? Quero agradecer a todos aí que estão em casa. Muito obrigado por nos assistirem até o momento. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações aí. Agradecer também a da Play, o Juninho que está aqui, coraçãozinho. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Então, valeu, até a próxima. Um abraço e tchau.